E dessa vez o Boto foi gênio e garantiu para o Flamengo a melhor negociação possível. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Tem também o Flamengo podendo fazer a sua maior contratação da história em breve. Tem o Zenit aceitando liberar o Gerson, Felipe Luiz pedindo um caminhão de dinheiro para renovar e o Luxemburgo fechou dando uma cornetada no Felipe Luiz. E eu concordo com ele, com as palavras dele. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. A agendinha continua, o Flamengo faz hoje o seu último treino antes da partida contra o Botafogo. Treino hoje na parte da tarde. O Flamengo costuma treinar nas vésperas, sempre na parte da tarde, para se aproximar um pouco mais ao horário da partida em que a partida vai acontecer, né? Lembrando que depois dessa partida contra o Botafogo, agora no dia 15, tem Flamengo e Palmeiras no domingo, no dia 19. Jogo importantíssimo. E mais importante ainda do que a partida do Palmeiras é na semana que vem, Flamengo e Racing, que a gente tem tido informações aí de que o Racing vem meio baleado aí com alguns jogadores machucados, mas como a gente vem falando, o Racing deixa o Racing pra lá, o Flamengo tem que focar em jogar tudo que pode e tomara que uma luz paire sobre a cabeça de Felipe Luiz e ele escalhe o Pedro, porque a gente precisa de gols, de finalização, precisa de um Flamengo agressivo desde o início e não agressivo em marcação, pressão. Agressivo em todo o time já estar ali pressionando junto com o centroavante para fazer gols e conseguir um bom resultado na primeira partida. Então, sequência crucial aí, a sequência mais importante do Flamengo nessa temporada até agora. Assim que terminar a data FIFA, tem jogo do Brasil daqui a pouquinho. Estou gravando 6h20 aqui da manhã. Tem jogo do Brasil hoje às 7h30. E isso encerra a data FIFA. Então, jogos muito importantes aí. Depois do Racing tem Fortaleza, tem o jogo da volta contra o Racing, Flamengo Sport, o jogo que é em casa do Flamengo, né? Que não é o jogo adiado. E depois a gente passa a agenda de novembro aqui para vocês, que já tem pelo menos as datas definidas. Nem todos os jogos têm horário ainda, mas as datas a gente já tem. Foi definida a arbitragem do Flamengo e Botafogo, que vai ser apitado por Alex Gomes Stefano, é auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, Vitor Hugo Imazu dos Santos e Rodolfo Toschi Marques no VAR. Tenho minhas considerações só em relação ao Rodolfo Toschi Marques, que é um cara que já cometeu seus deslizes, mas dentro da realidade atual não é um grupo aí de arbitragem dos piores no sentido aí do histórico recente de benefício ao Palmeiras. Então, pode ser que a gente tenha uma boa arbitragem nessa partida entre Flamengo e Botafogo. Vamos acompanhar, não vou me adiantar, porque a gente sabe que ultimamente tudo pode acontecer, né? Enfim, vamos mudar de assunto, vamos falar aqui, porque saiu no Globo que o Pulgar vai ser relacionado para essa partida de quarta-feira. Então o Globo está cravando aí que ele vai ser pelo menos relacionado. O chileno deve ser relacionado para o confronto contra o Botafogo nessa quarta-feira. Após 4 meses fora, se recuperou de uma lesão no 5º metatarso do pé direito, sofrida na Copa do Mundo de Clubes. Então o Pulgar deve figurar aí pelo menos no banco de reservas. Então, ótima notícia. Porém, por outro lado, o Flamengo tem alguns desfalques para essa partida contra o Botafogo e não se trata de lesão. É muito mais aí por conta do gramado sintético que o Flamengo prefere preservar alguns jogadores, alguns porque estão sentindo dores, outros porque já tem a parte física mais propensa a lesões. Saul, por exemplo, não deve estar nessa partida por conta aí dessas dores que ele está sentindo. Não é uma lesão, mas o Flamengo prefere não colocá-lo para jogar na grama sintética. De La Cruz, aí já por conta desse histórico de lesões, ele é mais suscetível a lesões,
jogando no gramado sintético, ele tem uma chance maior aí de contrair uma lesão. Então, fica de fora também. Outro que é dúvida, esse não é certo de ficar de fora, é o Alan, que também tem uma questão aí física que acaba se agravando na grama sintética e pode ser que também não seja relacionado para a partida. Então, Flamengo aí com 3 dúvidas, pelo menos 2 desfalques já praticamente certos e uma dúvida, que é o Alan, na mesma zona ali que é de volantes. Então, a gente fica aí na questão que já tá me incomodando desde agora, porque é bem provável que Everton Araújo comece como titular, porque eu não acho que ele vai botar o Pulgar direto como titular depois dessa recuperação, né? E principalmente na grama sintética. Mas existe aí, então, uma grande chance da gente ter o Everton Araújo titular. E aí, meu amigo, é aquele Deus nos acuda, né? Enfim, a gente vai acompanhar qualquer notícia nova que saia sobre isso aí, a gente traz aqui pra vocês. Amanhã sai no vídeo da manhã prévia com a escalação provável pro jogo, mas essa é a tendência aí do que aconteça. E aí no final vale destacar que não há lesões no elenco, o departamento médico do Flamengo está zerado. O foco nesse momento é apenas gestão de carga de trabalho dos jogadores e também influenciado pela questão da grama sintética. Vamos falar agora do Pofechô, do Vanderlei Luxemburgo, que participou do programa Mesa Redonda nesse domingo, fez duras observações sobre o momento do Flamengo e as escolhas da comissão técnica. A discussão que tem no Flamengo é que e abre aspas já, né? A discussão que tem no Flamengo é que os jogadores que estão no banco têm mais gols que os titulares. Quando você é treinador, você tem que escolher quem te resolve problemas, não quem você gosta. Às vezes você tem que deixar isso de lado. E completou: o treinador pode ser e pode não ser excelente. Falta maturidade e expertise de futebol. Falta divorciar de jogador e tomar decisões importantes. Tá aí. O Luxa aqui de vez em quando fala uns negócios meio sem pé nem cabeça, mas dessa vez eu concordo com ele, hein? Tem hora que precisa divorciar um pouquinho dos jogadores, sair daquela panelinha. Pedro no banco o tempo todo com BH que não sabe, claramente não sabe jogar de centroavante, mas continua sendo escolhido. Precisa de pressão? Coloca 2 pontas que façam a pressão e deixa o Pedro ali fazer os gols. Futebol é gol. Continuo batendo nessa tecla. Comenta aí se você concorda comigo, mas eu sempre tenho isso em mente, que futebol é gol. Não tem como o Pedro não ser titular desse time do Flamengo. Ah, mas ele não tá correndo tanto quanto o Antônio. Ele tem essa parte também, essa questão mental de que se ele não tem tantas oportunidades, o rendimento dele vai caindo. Mas se ele tem uma sequência aí de 2, 3 jogos, tenho certeza que ele já vai meter gol no Palmeiras, mete gol no Racing, então precisa da sequência, ele precisa ter essa tranquilidade de titular e, é claro, precisa chegar um outro centroavante para brigar por posição com ele. Mas hoje a gente não tem outro centroavante no elenco com a possibilidade de brigar pela posição com o Pedro. E mesmo assim ele fica no banco de reservas. Vamos ver. Saiu a informação aí de que o Filipe Luiz andou testando uma formação sem o Pedro novamente, com Bruno Henrique, Samuel Lino e variando ali a terceira peça, né? Mas a gente fica na guarda aí para ver. Eu acho que pode ter sido mais um dos vários testes que o Filipe Luiz faz e que existe essa chance ainda do Pedro jogar. E eu espero muito que o Pedro entre de titular nessa partida aí de quarta-feira, mas fica aquela dúvida. E a gente vai falar de Filipe Luiz hoje ainda, porque ele pediu uma grana altíssima para renovar. Ele finalmente respondeu. Até ontem eu falei que ele não tinha respondido. Respondeu e pediu um caminhão de dinheiro. A gente vai falar já já no vídeo de hoje. Mudando de assunto mais uma vez, Bruno Henrique liberado para jogar a semifinal da Libertadores. Segundo o jornalista Renan Moura, o atacante Bruno Henrique está liberado para disputar as semifinais contra o Racing. O jogador do Flamengo foi apenas advertido e multado em $25 mil pelos gestos obscenos feitos em direção à torcida do Estudiantes na Argentina, mas não vai ser suspenso. Então, boa notícia, chegada aí da liberação do Bruno Henrique, então... É boa notícia porque ele tá liberado, mas por outro lado aumenta a chance do Pedro ficar no banco de novo, né? Enfim. Volante Jorginho desabafou sobre a arbitragem brasileira em entrevista ao portal UOL
O jogador abriu o jogo e demonstrou insatisfação com as recentes decisões dentro do campo, questionando a falta de clareza e cobrando melhorias no sistema. Cara, é algo que tô tentando entender. É difícil até dar um parecer porque acontecem muitas coisas que você fica meio sem acreditar. Muitas coisas muito claras. Tem umas decisões que são bem difíceis de entender mesmo e acaba prejudicando, afetando o trabalho de todo mundo. Você se dedica tanto e acaba acontecendo o que vem acontecendo. O que fazer? Boa pergunta, não tem uma resposta. Mas melhorar, precisa ser melhorado, precisa encontrar uma maneira de melhorar isso. Ele também falou sobre os gramados, principalmente em relação a esse último jogo contra o Bahia. Em entrevista ao Portal UOL, o Jorginho comentou sobre as condições dos gramados do futebol brasileiro. O volante destacou que estava praticamente impossível jogar na Arena Fonte Nova, palco da recente derrota para o Flamengo, derrota para o Bahia, né? Acredito que tinha que ser meio padronizado, porque tem uma diferença muito grande quando você joga em certos campos e 3 dias depois você vai para outro e é completamente diferente. E aí tem várias questões. Pode ser a questão climática, deveria pelo menos ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, um grande clube, mas o campo lá era impossível de jogar futebol. Tava muito, muito difícil. Acredito que isso acaba afetando muito na qualidade do jogo e um país que tem muita qualidade de jogadores, relatou aí o Jorginho. E aí falou também do sintético. Joguei contra o Atlético Mineiro. É complicado, mas se é para jogar num estádio onde não tem um gramado, acaba sendo melhor jogar no sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal. Porém, há campos e campos, entendeu? Então, Jorginho dando aí aquela alfinetada nos gramados ruins e até dizendo que prefere jogar no sintético do que num gramado que fica aquele igual um pasto, né? Um gramado péssimo, cheio de remendo. Então, Jorginho dando papo aí pra galera. E agora vamos mudar aqui de assunto, vamos entrar no mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos seguir aqui com o mercado da bola, começando com a grande negociação, a permanência do Maestro. Segundo a diretoria, o acerto de Arrascaeta com o Mengão vai ser até 2028, com possível extensão até 2029. O empresário dele esteve ontem no Ninho do Urubu, se reuniu com José Boto, o BAP esteve presente lá também para dar o aval, não esteve na reunião, mas esteve por lá também, deu o aval, e tá tudo acertado. A Arrascaeta fica até 2028 no Flamengo, com esses gatilhos, essas metas aí para renovação automática, caso o Flamengo opte por isso até 2029. Então, notícia sensacional, o Maestro tá até 29 no Mengão, 28 para 29, em 28 ele já vai ter seus 35 anos, então é praticamente uma aposentadoria no Flamengo, então sensacional a notícia, vida longa ao Maestro no Mengão. Arrascaeta fica no Flamengo. Vamos mudar de assunto aqui, tá? É porque eu tô vendo que tem os outros detalhes aqui, o Daniel Fonseca falando sobre a negociação, explicando esses detalhes aí da possível extensão até 2029. E aí depois dessa confirmação, o Arrasca já postou nas redes uma mensagem ali, uma mensagem quase que uma prova de amor pro Flamengo, com o seguinte texto: não sei se fomos feitos um pro outro, mas chegamos até aqui e é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. E isso é como sermos feitos um pro outro, disse Arrasca aí, botou uma fotinho fazendo um coraçãozinho. Então,
Arrascaeta fica no Mengão até 2028, com essa possibilidade ainda de renovação até 29. Mudando de assunto, tem, por outro lado, o Felipe Luiz, que respondeu à segunda proposta do Flamengo de renovação, e esse aí não aceitou por enquanto, fez uma contraproposta altíssima, pediu um aumento significativo. O técnico Felipe Luiz, por intermédio do seu staff e do empresário Jorge Mendes, sugeriu ao Flamengo um salário na casa de R$2 milhões por mês e um contrato até 2027, ou seja, ele não quer mais um ano apenas, ele quer pelo menos mais 2 anos de contrato com o Flamengo e salários na casa de R$2 milhões. É muita grana. O atual vínculo do treinador vai só até o fim desse ano e as partes estão otimistas para o acordo. No entanto, o Flamengo não aceitou essa pedida e prepara uma nova contraproposta com valores menores e vínculo até 2026 apenas. Então, as negociações seguem em andamento, a gente continua aí acompanhando esses detalhes aí dos valores de salário e que as negociações continuam em andamento. Todos esses detalhes, vamos dar os créditos aqui, saíram lá no Júlio Miguel Neto, beleza? Vamos seguir aqui, porque tem novidade no caso Gerson, informação que saiu na ESPN é que o Zenit está aberto a negociar o jogador, ele que já chegou insatisfeito lá por conta daquele episódio lá que teve com o Jorge Jesus, ele em cima da hora acabou tendo essa proposta do Al Nassr, mas não teve tempo hábil ali de desfazer, nem conseguiram desfazer o negócio com os russos, já chegou pé da vida lá de cara amarrada, não está satisfeito com o clube, o Zenit, contando com isso, já não vê com tanta prioridade a manutenção do Gerson e abriu negociações com o Palmeiras. Palmeiras, por seu lado, não tem essa vontade de gastar essa grana toda, esses 25 milhões de euros no Gerson. Tem a grana, né, claro, com a Crefisa, com a Leila, mas não está querendo gastar isso tudo e o Palmeiras busca aí até fazer uma oferta de troca, pagando uma grana, mais um jogador do seu elenco, da sua base, para ganhar aquele desconto, aquele abatimento, e o Zenit vê com bons olhos, porque esse jogador que está sendo envolvido aí é o Riquelme Felipe, o jogador aí revelação do Palmeiras. Então, vamos ver o que vai dar essa situação toda aí. A informação de dentro do Flamengo, que chegou-se a dizer, boatos aí, que o Flamengo poderia atravessar essa negociação para tentar trazer o Gerson. Graças a Deus isso até o momento não é verdade. O Flamengo nega de forma veemente de que tem qualquer possibilidade aí de tentar o Gerson. Então, Gerson tem caminho livre para ir para o Palmeiras. E eu acho que não tem que vir para o Flamengo mesmo não. Nem ele, nem o seu Marcão merecem que o Flamengo vá atrás para tentar a contratação. Como a gente repete aqui, o Gerson honrou a camisa enquanto esteve aqui, mas a saída, a forma com que ele gere a carreira dele é muito ruim, e até se ele retorna, que eu acho impossível, não dá para garantir que ele fica, porque ele nunca cumpre os contratos dele. Então é um jogador que eu quero ver longe do Flamengo. Então é isso, esse é o status atual da negociação de Gerson com o Flamengo. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de Talisca, de Anderson Talisca. De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do meio-atacante Anderson Talisca do Fenerbahçe, coisa que a gente já vem trazendo há um tempo aqui, que ele está entre os nomes, que o Flamengo sonda ali, entre outros nomes, essa possibilidade de trazer o jogador. É avaliado em cerca de 8 milhões de euros, tem 31 anos, está no Fenerbahçe agora, e a gente fica aí no aguardo para saber se vai ter proposta, se não vai. E eu quero saber de vocês aqui se você acha que valeria a pena fazer um investimento nesse jogador aí de 31 anos, no Talisca, se ele agregaria ao elenco do Mengão, se você acha que ele de fato chegaria para jogar. Ele é um cara que joga de atacante, joga de meia atacante também, poderia ser útil, mas sempre depende dos valores. O salário dele deve ser altíssimo, e ele também não seria barato para trazer, mas a gente continua acompanhando aqui e qualquer novidade traz aqui para vocês. E agora tem uma informação adicional que saiu no jornal O Dia, dizendo que com o Lucas Paquetá liberado para seguir sua carreira, o Flamengo deve retomar negociações para repatriar o jogador. O otimismo se deve à estabilidade financeira do clube, que permitiria transformar Paquetá na maior contratação da história. Se ele optar
por permanecer na Europa em janeiro. O clube tentará novamente na janela de junho, mas o Flamengo tem ainda vivo o projeto Paquetá e seria a maior contratação da história do Flamengo. Isso é uma notícia que saiu no jornal O Dia e a gente segue monitorando e qualquer novidade traz aqui para vocês. Comenta aí sobre Paquetá, sobre Talisca. Tem muita gente aí que o Flamengo tá de olho. Tem o argentino também, o Lautaro, zagueiro do River. Então, o Flamengo tá se movimentando, tá começando a esquentar já essa pré-janela de dezembro. E tá certo, porque ano que vem já tem jogo do Brasileirão. Em janeiro para fevereiro já começa o Brasileirão. Então, o elenco tem que estar montado já no início do ano e o Flamengo já começa a se movimentar. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!